Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de maio, com grande alegria, celebramos Nossa Senhora de Fátima. Era dia 13 de maio de 1917, quando em Portugal, mais precisamente na Cova da Iria, perto de Fátima, Nossa Senhora apareceu pela primeira vez aos 3 pastorinhos: Lúcia, com 11 anos, Francisco, com quase 9, e Jacinta, com apenas 7 anos de idade. Mas não era a primeira vez que as 3 crianças viam uma aparição extraordinária. O anjo de Portugal, também chamado de Anjo da Paz, apareceu-lhes por pelo menos 3 vezes. Na primeira vez, em 1915, não ficou muito claro para as crianças o que elas tinham visto. Já na segunda aparição, em 1916, o anjo conversou com elas mais abertamente, ensinou-lhes aquela famosa oração: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Convidou as crianças a intensificar a oração, especialmente pela conversão dos pecadores, e garantiu-lhes que as suas orações eram acolhidas com alegria pelos corações de Jesus e Maria. Na terceira aparição, no mesmo ano, o anjo convidou que elas intensificassem ainda mais a oração pelos pecadores, pela salvação das almas, deu-lhes a primeira comunhão e ensinou-lhes uma belíssima oração dirigida à Santíssima Trindade. As crianças procuraram, ao longo desse tempo, colocar em prática tudo isso que o anjo havia pedido, até que, um dia, brincando na Cova da Iria, Nossa Senhora apareceu-lhes por volta do meio-dia, brilhando mais que o sol, com uma roupa branca, belíssima, as mãos postas e um rosário pendendo pelas mãos. Ela disse que não iria dizer qual o seu nome, mas pediu-lhes que, a cada dia 13, nos meses seguintes, eles aparecessem ali, no mesmo horário, no mesmo local, para se encontrar com ela. E assim eles fizeram. Voltaram a encontrar a Virgem Maria no dia 13 dos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, totalizando 6 aparições. E o que Nossa Senhora falou aos pastorinhos ao longo dessas aparições? Várias coisas, mas resumindo, ela pediu várias vezes que eles rezassem pela salvação dos pecadores, das almas do purgatório, especialmente que rezassem o terço frequentemente. Ensinou-lhes aquela famosa jaculatória para ser rezada entre os mistérios do terço. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Pediu que eles oferecessem sacrifícios, jejuns, penitência pela conversão das almas, que unissem esses sacrifícios ao sacrifício de Cristo e com isso eles iriam alegrar Jesus. Que eles não fossem indiferentes às almas que precisavam de conversão ou às almas que sofriam no purgatório. Mostrou-lhes o sofrimento das almas que iam para o inferno. Isso fez com que as crianças intensificassem ainda mais a oração e a penitência pela conversão da humanidade. Nossa Senhora pedia que eles rezassem e fizessem penitência pela salvação do mundo inteiro, pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Profetizou que a Primeira Guerra Mundial iria acabar, mas que se não houvesse conversão, haveria uma Segunda Guerra, como de fato aconteceu. Pediu que o Santo Padre consagrasse a Rússia ao seu Imaculado Coração. Enfim, mostrou para as crianças, sobretudo, a não serem indiferentes às dores das almas que se perdem e às dores que existem no coração do Cristo ao ver essas almas que caminhavam em direção ao inferno. Uma humanidade indiferente ao Cristo. Ela chamava as crianças a se ofertar, a se entregar pela glória de Deus e pela salvação das almas. Esse é o núcleo da mensagem de Fátima, que chega ao seu cume na última aparição, no dia 13 de outubro de 1917, quando aconteceu aquilo que Nossa Senhora havia prometido, o grande milagre do sol. Ali,
já estavam reunidas entre 50 a 70 mil pessoas. A cada aparição aumentava o número de pessoas presentes e uma multidão estava ali para ver o milagre que havia sido prometido pela Virgem Maria. Inclusive ateus, agnósticos, a imprensa, pessoas que não acreditavam nas aparições, todas estavam presentes ali, uma multidão. Todos rezavam um terço até que por volta de meio-dia Nossa Senhora apareceu. E apareceu em várias formas diferentes. Apareceu, por exemplo, ao lado do menino Jesus e de São José, numa clara alusão aos mistérios gozosos. Já numa clara alusão aos mistérios dolorosos, ela apareceu como Nossa Senhora das Dores ao lado do Cristo que carregava a sua cruz em direção ao Calvário. E Jesus crucificado aparecia abençoando toda a multidão. Numa terceira forma, ela apareceu como Nossa Senhora do Carmo, tendo o menino Jesus nos braços e aparecendo gloriosa, numa clara alusão aos mistérios gloriosos do terço. Enfim, aquilo já era extraordinário e não bastasse isso. Num determinado momento, uma chuva torrencial caiu sobre todos. O chão ficou como num lamaçal e o sol dançando de um lugar para o outro, uma grande bola de fogo indo por todos os lugares, em todas as direções, de modo que muitos sentiam medo, se arrependiam dos seus pecados, muitos se converteram naquele momento, inclusive pessoas sem fé, não conseguiam negar aquilo que os seus olhos viam. Muitas graças aconteceram, pessoas presentes se converteram e certamente almas que não estavam ali acabaram bebendo da graça derramada por aquele grande sinal. Pessoas que estavam até mesmo 40 quilômetros de distância daquele local testemunham que viram a mesma coisa, o sol dançar de um lugar ao outro. A imprensa, já no dia seguinte, noticiava na primeira página dos jornais o milagre do sol. Muitos se converteram e Nossa Senhora, com aquele sinal, confirmava tudo aquilo que havia falado. A partir de todos esses sinais, guardemos no coração essa fé que precisa ser despertada em muitos, inclusive em nós. Depois disso tudo, pouco tempo depois, Francisco e Jacinta vieram a falecer. E faleceram em meio a muitas dores, a muitos sofrimentos corporais, mas morreram unindo aquela dor ao sacrifício de Cristo e se ofertando pela salvação das almas. Já Lúcia viveu ainda por muitos anos, até os 97 anos de idade. Ela se tornou freira, se tornou mais especificamente carmelita, deixou-nos vários escritos e faleceu em 2005. Em 2017, por ocasião da comemoração dos 100 anos das aparições de Fátima, no dia 13 de maio, o Papa Francisco canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta. A irmã Lúcia, falecida recentemente, está ainda em processo para sua beatificação e canonização. Guardemos, sobretudo, o núcleo da mensagem de Fátima, um chamado à nossa própria conversão. Um chamado a intensificar a oração, a comunhão frequente, lembrando que Nossa Senhora pediu ao longo das aparições as comunhões reparadoras ao primeiro sábado de cada mês. A Eucaristia também é um chamado muito forte das aparições de Fátima. Um chamado também muito especial a não sermos indiferentes às dores da humanidade. Aqueles que se perdem, caminhando em caminhos contrários à sua salvação, um chamado a não sermos indiferentes às almas que sofrem no purgatório, o chamado a não sermos indiferentes ao mundo que precisa urgentemente de paz, que precisa de conversão, um chamado a não sermos indiferentes aos corações de Jesus e Maria que sofrem ao ver as trevas da humanidade, ao ver muitas almas que se perdem. Um chamado a imitarmos os 3 pastorinhos e nos ofertarmos inteiramente, generosamente, sem reservas, inclusive com sacrifícios
da nossa própria vida, inclusive pela nossa intercessão cheia de compaixão pelas dores do mundo, pelas dores do crucificado, pelas dores da Virgem. Um chamado a nos ofertarmos inteiramente para reparar as dores dos corações de Jesus e Maria, para reparar as dores da humanidade. Sejamos resposta como os 3 pastorinhos foram, como a Virgem de Fátima nos chamou a ser. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.